versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Não, perdão, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Amém? Irmãos, aqui a palavra de Deus descreve Jesus como um homem de dores. Jesus era um homem de dores. Nós falamos aqui sobre o que é Jesus ser homem, né? Na sexta-feira passada a gente falou isso aqui. Falamos sobre como ele, como filho primogênito, teve que cuidar da sua família, provavelmente com 20 anos, né? E perdendo o pai cedo, né? Não o pai biológico, mas o seu pai social, né? Cedo. Ele teve que cuidar da sua mãe, cuidar dos seus irmãos. Provavelmente ele teve que, na sua carpintaria, ter que trabalhar um pouco mais, né? Para sustentar a família. Muito provavelmente um dia foi para Jerusalém negociar com algum comerciante safado, né? Sempre tem um comerciante safado, né? E enfrentou todas essas coisas de maneira comum, porque era homem. A gente falou naquela ocasião de como isso nos traz grande consolo, porque tudo que nós passamos, ele passou. Tudo que nós passamos, ele passou. E hoje a gente vai falar sobre a questão dele ser não somente um homem, mas uma característica dele, né? Homem de dores. Homem de dores. A gente podia falar que Jesus era o homem-deus, né? Hoje a gente pode falar isso porque a gente sabe que Deus se revelou dessa maneira em Jesus, o homem-deus, exaltando a pessoa de Jesus. A gente poderia falar que Jesus é um homem maravilhoso, um homem amoroso, mas a Bíblia não descreve Jesus como um homem amoroso. Não fala que é um homem amoroso, né? Mas a Bíblia fala aqui que ele era homem de dores. Homem de dores. Interessante que foi essa característica específica, né? Específica que a palavra de Deus, o Senhor, resolveu definir a pessoa dele na forma de carne, Jesus Cristo nosso Senhor, né? Homem de dores, característica específica. Característica específica, homem de dores, né? Ele não era o homem curandeiro, não era um homem de amor, não era um homem belo, esbelto, ou que falava bem, ou que era poderoso, nada disso. Homem de dores. Essa foi a maneira pela qual Deus quis se revelar a nós. Deus quis se revelar a nós como um homem de dores. Jesus era um homem de dores. E Deus se revelou para nós através da pessoa de Jesus Cristo como uma pessoa de dor, uma pessoa de sofrimento. Eu não sei você, mas isso na minha cabeça me dá um certo nó, né? Porque talvez a última coisa que a gente gostaria era de passar por dor, né? Era de passar por dor. E muitas vezes a gente passa a nossa vida lutando para não passar por nenhuma dor, apesar de ser impossível. E eu não sei como exemplificar isso, mas parece que quanto mais a gente tenta evitar a dor, mais ela grita, né? Mais ela se apresenta. Quanto mais a gente tenta evitar, né, algo que é inerente à nossa vida, ao nosso ser, né, à existência, o sofrimento. Quanto mais a gente tenta evitar o sofrimento, parece que mais ele grita, né? Quanto mais a gente tenta se livrar dele, né? Quanto mais a gente tenta fazer de Deus um Deus que não sofre, mais parece que a gente vai se encontrando com o sofrimento e com as suas piores facetas, os piores jeitos de se apresentar. Jesus, a face de Deus para nós, se apresentou como homem de dores, né? O que nos leva a abandonar
todo tipo de vida que não tenha sofrimento e dor. Se a gente quer verdadeiramente o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, servir a Deus de verdade, a gente tem que se satisfazer, né, com um Deus que aceitou o sofrimento, um Deus que diz que o sofrimento faz parte da existência humana, a dor faz parte da nossa vida, né? E é interessante, né? Ele não prometeu nem para si mesmo que não passaria pela cruz. Ele não prometeu nem para si mesmo que seria isento de dor. Ele não prometeu nem para si mesmo que ele estaria isento de qualquer tipo de sofrimento, né? Jesus não fez isso. Deus não fez isso. Então, quando a gente lembra, né, que Deus desejou se revelar na pessoa de Cristo, e que a pessoa de Cristo, a sua característica específica, que era um homem de dores, né? É interessante, né? O único relato histórico, verídico, de Jesus foi de um historiador romano, se eu não me engano era Flávio José, né? E as únicas palavras que a gente tem históricas sobre a pessoa de Jesus, que é confiável, né? É de que ele era um homem sério. Jesus é descrito na sua única, fora da Bíblia, né? Porque a Bíblia também tem valor histórico, né? Mas fora da Bíblia, era de que ele era um homem sério, um homem grave, né? Um homem que não era de muito sorriso, né? Não era de muita risada. Ele não era um homem de grande, assim, uma pessoa que você ia ver sorrindo assim facilmente. Não. Jesus era um homem sério. O historiador conta ele como uma pessoa que tinha um semblante grave, um semblante muito sério, né? Um homem de dores. E é isso que eu queria trazer para nós aqui nessa nossa reflexão, meus irmãos, né? A pessoa de Cristo, né? Talvez muito diferente do que a gente esteja buscando nas nossas vidas, muito diferente do que a gente esteja buscando nas nossas vidas, né? Mas eu tenho para te dizer que essa é a pessoa de Cristo, essa é a pessoa de Deus, essa é a pessoa de Deus. Deus é dessa maneira. Deus chora, Deus sofre, Deus lamenta, e Deus está lamentando hoje, Deus está lamentando muitos dos pecados, muitos do afastamento, muitos da apostasia que está acontecendo no dia de hoje. Deus está lamentando o nosso sofrimento, muitas vezes a situação que nós mesmos encontramos, né? Não porque Ele não possa fazer nada, não é por causa disso. Ele está lamentando a distância. Ele está lamentando a distância. Ele olha e fala: meu Deus, se fosse perto. Ah, se fosse perto, né? Como Jesus chorou uma vez olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir para perto de mim, mas você não quis, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que te são enviados. Nós somos Jerusalém. Nós somos Jerusalém. Que matamos as pessoas que Deus nos envia, né? Que maltratamos, né, as pessoas que Deus nos envia. Nós somos Jerusalém, que muitas vezes, né, temos, em vez de nos identificar com Deus, nós desejamos criar outro Deus. Um Deus que vai impedir sofrimento, um Deus que vai impedir dor, um Deus que não vai, né, cobrar nada de nós, ele só vai entregar o que nós queremos, né? O que nós desejamos. É esse muitas vezes Deus que nós buscamos, mas esse não é Deus, esse é um ídolo. Isso é um ídolo, isso não é Deus. O verdadeiro Deus é o homem de dores. O verdadeiro Deus é o Deus que sofre. O verdadeiro Deus é o Deus que nos deseja perto. Não é o Deus que nos deseja coisas, mas é o Deus que nos deseja perto, né? Para que a gente venha conhecê-lo, para que a gente venha se alegrar na presença dele, para que a gente venha viver com ele. Amém? Amém? Então vamos adorar esse Deus em um momento de oração. Amém?